O primeiro boa noite foi mais animado. Mas está tudo bem. Gente, olha só. Já achei o relógio. Eu agradeço muito o convite. Fico muito feliz. Claro que infelizmente não tenho podido estar o tempo todo com vocês, né? E até com outros amigos também, mas eu fico muito feliz das poucas vezes que eu consigo fazer um estudo. E a Maristela, aquela danada que não está aqui hoje, né? Ela gosta muito do prefácio do Evangelho. E ela falou assim: ai, Rosângela, faz novamente. Eu já até fiz esse estudo aqui. Faz novamente o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu acho lindo. E realmente ele é lindo. Ele é curtinho, mas com conteúdo que dá para a gente analisar e estudar bastante. Eu espero realmente que nós sejamos todos muito bem intuídos e que o estudo entre no coração de cada um, né, de uma forma individual, mas que surta o efeito que a gente sempre deseja, sairmos daqui melhor, né, mais confiantes e com a certeza de que ele realmente é a nossa bússola, como sempre falamos, né? Quando a gente fala, olha que cheiro delicioso de terra molhada. Gente, isso é a natureza de Deus, né? Nossa Senhora, que delícia. Mas olha só, quando a gente pega a codificação, né? A gente sabe que a doutrina espírita tem aquele cunho religioso, filosófico e científico, né? Mas, quando a gente fala da doutrina, como ela é uma doutrina que acompanha a ciência, acompanha o desenvolvimento, muitas das coisas comprovadamente, mais cedo ou mais tarde, modificam. A própria doutrina pede para que a gente fique com a ciência, fique com a razão. Mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho, ele traz a moral do Cristo. Então, nada que é dito no Evangelho pode ser modificado. Você pode pegar Gênesis, aí ler, fala sobre a criação do mundo, que foi assim, que foi assado, pega obras póstumas, pega o livro do médium, modifica, alguma coisa surgiu, ótimo, mas esse aqui, isso aqui não. Isso aqui é a moral do Cristo. Não tem nada escrito aqui ou reescrito que não fale de Cristo, do que Ele nos trouxe há mais de 2000 anos. E continua sendo o nosso norte. Continua sendo o nosso livro de cabeceira. Como disse a página, como faz modificações nas pessoas, como nos ajuda em momentos difíceis. Cada capítulo que a gente pega, né? Se você pega muitas moradas na casa do meu pai, você já fica imaginando, é um capítulo até que quando a gente, vamos dizer, se perde, né? Um ente querido, lembra que realmente há outras moradas na casa do pai, onde os nossos entes queridos se dirigem. Sabemos disso. Quando pegamos o Cristo Consolador, é só Ele mesmo que traz a consolação real para dentro de nós, né? Para a nossa realidade. Eu não sei assim, não é atualmente, porque há muito tempo que eu estudo a doutrina, há muito tempo que eu procuro me encontrar dentro do que eu falo, me encontrar dentro dos ensinamentos. E cada vez que eu leio, eu me modifico um pouco. A própria página fala sobre isso. E quando eu apresentei esse estudo, eu hoje não, essa semana eu estava lendo, eu já comecei a ler com outro olhar, um pouco mais profundo, procurando uma palavra ou outra, porque ele faz diferente e vai ajudando a gente a passar pelos percalços da vida. Isso que eu acho interessante, porque é como se você fosse se preparando. Porque Deus sabe que lá na frente vai acontecer alguma coisa que você vai precisar ter essa fortaleza dentro de você. Ele sabe, a gente às vezes não sabe. Aí chega aquele momento difícil, de dor, de sofrimento, mas você é tal como? Com seu alicerce,
composto, um alicerce seguro. Então, não só moradas, como também a bem-aventurança para os aflitos, que nós saibamos sofrer de uma maneira que entendamos a dor como ensinamento, como um degrau para fortalecer os nossos sentimentos. E vai por aí, né? Fora da caridade não há salvação, que é justamente a fala, né, da bandeira do Espiritismo. E eu sempre gosto de colocar aqui, quando se fala de caridade, que nunca nos esqueçamos que Kardec fez a pergunta: como que Jesus, que é o nosso modelo e guia, entendia a caridade? E todos nós sabemos da indulgência, da benevolência e do perdão. E precisamos saber se nós estamos agindo desta forma, com indulgência, com benevolência e com perdão. A própria página também fala de homens que não são bons, que a doutrina do Cristo, eu não estou nem falando da doutrina espírita, mas a doutrina do Cristo, que ela se espalhe pelo mundo, mas ela precisa começar dentro de nós, porque nós fazemos parte desse mundo. Aqui ninguém faz parte de um mundo diferente. Nós somos uma sociedade, e a sociedade é uma lei divina. Então nós precisamos entender, saber viver dentro dessa sociedade, segundo o nosso Evangelho. Vocês vão pensar assim: Rosângela, você está enrolando para falar do Evangelho? Não. Eu já estou falando do Evangelho, eu estou passeando dentro dele, né? Eu estou passeando porque, como a página também falou, você abre num determinado capítulo, está lá uma fala qualquer, pequena, mas que nos coloca diante de nós mesmos, como também, melhor do que o capítulo 17, para falar da nossa qualidade como os verdadeiros espíritas. E a própria maneira como ele coloca, né? Não é o espírita, é o verdadeiro espírita, é aquele que se esforça, que procura a sua transformação, né? E no próprio livro Boa Nova também, eu não sei se foi Bartolomeu ou se foi Nicodemos, aí agora é porque eu estou vendo uma série que tem o Nicodemos, eu estou com ele na cabeça, mas ele pergunta para Jesus na lição do bom ânimo, e ele pergunta se nós teríamos que ser fortalezas, né, no nosso íntimo, e Jesus diz que não, que ele jamais exigiria coisas de pessoas ainda a caminho, mas ele queria que nós nos transformássemos. E nos transformarmos como? Se aqui todo mundo já está assim, melhorzinho, em que nós vamos nos transformar? Nicodemos pergunta como faria para voltar. Foi ele? Não. Então é o Bartolomeu. Jesus fala para ele que tem que entrar de novo. Como é que eu vou nascer de novo? Eu estou vendo uma série que é muito interessante, e o Nicodemos está lá, já dando os palpites dele. Mas é isso, então o Bartolomeu. Bom, mas na dúvida, é a lição de número 4 do Boa Nova. Pronto. Só para vocês saberem que deve ser mesmo o Bartolomeu. Mas enfim, vamos para o Evangelho, que é o nosso caminho, a nossa direção. E como a Maristela sugeriu o prefácio, é pequenininho, bem pequenininho mesmo, mas fala tudo, né? Só que eu vou começar ele do final para o início. Porque quem vai abrir, ele abre com uma fala do Espírito Verdade, né? Quem é que faz o prefácio do livro? O próprio Cristo. O próprio Cristo fala no prefácio. E sabe, meus queridos, às vezes eu fico vendo assim, quando as coisas acontecem, o dia a dia, quando você liga uma televisão, vê um jornal, o que ainda está faltando para que isso aqui se torne uma realidade para todos nós? Se já não somos pessoas tão ruins como tantas existem, o que está faltando para que a gente melhore a psicosfera?
como essa chuva que está caindo, trazendo esse cheiro, levantando esse cheiro de terra molhada, mostrando a presença de Deus, a presença do Cristo na própria natureza. Isso significa que nós também fazemos parte dessa natureza e que podemos também ter esse frescor, esse cheiro de renovação, né? Bom, ele termina falando assim: homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do seu coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, não é essa parte aqui não. Ué, gente, é na nota, desculpa, desculpa. Isso aqui já é a fala de Jesus, né? Na nota está assim, ó, a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo da obra. Por isso que eu comecei de trás para frente. Qual é o caráter da doutrina espírita? Qual é o caráter? Qual é o objetivo da doutrina? Transformar, gente. Esse é o objetivo. E como falou lá no Boa Nova, transformar. Transformar é modificar. Às vezes a gente não entende, que pensa que você tem que fazer uma coisa assim, muito diferente do que você é. E às vezes não, às vezes são coisas pequenas, né? Às vezes a indulgência, a vaidade, a inveja, são coisas pequenas. Mas o caráter da doutrina espírita está na Gênesis, no capítulo 1, no item 13, que eu vou ver aqui com vocês, porque agora nós vamos estudar, nós vamos finalmente entender um pouco o significado desse prefácio, né? Vamos lá. Por natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. E sem esquecer, gente, que eu estava lendo sobre as revelações, então ele fala que existem dois tipos, né? Vamos dizer assim, de pessoas para as revelações. Aquelas que são como professores, estudam e passam para o aluno o que aprendeu. Esses seriam os secundários. E os primitivos, os primários, seriam aqueles que já sabem e explicam. Já nasce como se fosse um dom, não precisou adquirir aquele conhecimento. Então, isso aí são a maneira como a revelação se apresenta. Mas aqui, quando ele fala do caráter, do duplo caráter, ele fala que pode ser a revelação divina, né, ou científica. Quando ele fala o caráter divino, por que ele coloca dessa forma? Porque é uma característica que vem de Deus. Não tem interferência do homem. Não foi o homem que ditou, não foi o homem que escreveu. É divino. Então isso faz com que, vamos dizer assim, a credibilidade seja até maior. Porque se a gente pega parte do Evangelho que também fala dos falsos profetas e comunicações que não são verdadeiras, aí já entrando bem dentro da parte espírita. Então aqui não, aqui é Jesus, é Ele que fala, e Ele continua, e participa da primeira, que é a revelação divina, porque foi providencial o seu aparecimento. A página fala isso também, que ela apareceu na hora certa. E a gente estuda que quando Jesus falou por parábolas, era porque as pessoas ainda não tinham entendimento. Às vezes eu até questiono um pouco isso, porque a gente continua estudando as parábolas. A gente continua falando por parábolas, né? E ele falou lá atrás que chegaria um momento onde ele mandaria um Consolador, né, que ia explicar, relembrar o que foi dito, né, e avivar mais ainda a nossa memória. Mas a gente ainda estuda as parábolas, ainda estamos caminhando. Então ele continua: providencial o seu aparecimento por no seu resultado do homem, né? Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm dos ensinos que deram os espíritos.
Quer dizer, não foi ninguém que chegou e falou alguma coisa. Vem dos espíritos. Para nós que somos espíritas, faz sentido, né? É bem dessa forma, né? E o caráter científico é aquele que o homem, através de todo esse processo de elaboração e de comprovação, chega a uma conclusão de que realmente é dessa forma. E se tivesse sido ao contrário, não ia funcionar. Porque ia parecer fantasioso. Então veio da forma correta. Está tudo direitinho, está tudo perfeito. E é dessa forma que a gente vai desenvolvendo e desenvolvendo. Então agora que a gente e o objetivo, o Bego falou muito bem. Qual é o objetivo? É a nossa transformação moral. Porque o que falta para a gente? Para nós que somos adeptos da doutrina espírita, sabemos que já tivemos, ainda teremos muitas vidas para frente, mas já tivemos também lá para trás. Será que não estávamos em algum momento ouvindo Jesus falar? Mas de qualquer maneira, até aqueles que ouviram Jesus falar foram os mesmos que o crucificaram. Às vezes, quando eu escuto aquela frase, a voz do povo, a voz de Deus, eu falo, pelo amor de Deus, cuidado, porque foi o povo que crucificou Jesus. Sabe, a gente precisa olhar um pouco mais para isso. Não adianta, a gente vem aqui na casa espírita ou numa igreja ou qualquer outro lugar, escuta um estudo, faz um estudo, se aprofunda no estudo, mas o que a gente faz com isso? O que a gente faz com esse estudo? Né? Mas vamos lá para o nosso prefácio, que agora que eu já vi que eu estava com um pedaço do livro errado, vamos para o nosso prefácio. Eu me lembro aqui desse estudo aqui do prefácio também, dos guardiões, os 500 da Galileia. Me lembra muito, porque são aqueles espíritos que vão reencarnando de tempos em tempo para ajudar a evolução, né? Ao nosso desprendimento maior. Mas olha, de verdade, esses homens, essas almas que reencarnam, pode ser a gente também. A gente se afasta muito do que é bom. Por exemplo, quando a gente fala de Chico Xavier, vou falar de um homem, a gente já botou Chico lá em cima, como se não pudéssemos ser pessoas boas, pessoas com qualidade. Mas vamos lá para o nosso prefácio. Vamos lá. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalha-se sobre toda a face da terra. Agora imagina, eu consigo viajar nesse prefácio, eu consigo ver realmente aqueles anjos, como a gente gosta de falar, né? Aqueles espíritos de luz recebendo a incumbência, né? De melhorar, de trazer mais credibilidade, mais verdade e mais ânimo, mais confiança, mais... Como é que eu vou dizer? Tem uma palavra assim, quando você está assim, desanimado, trazer o bom ânimo também, mas assim, a gente vê tanta iniquidade que às vezes é difícil você acreditar que vai melhorar, que pode melhorar. Tem horas que eu vejo assim um jornal, eu vejo uma maldade com criança ou com velhinho, eu fico assim, gente do céu. Mas aí eu lembro do Evangelho que está lá dizendo que o mal, ele é astuto, ele se mostra e o bem é tímido. Tá vendo? Então, fui lá no Evangelho e isso já me trouxe um alento. Porque está lá, né? Não é disso que a gente está falando, do próprio Evangelho? Então, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Esses, para mim,
encaixa perfeitamente nos 500 da Galileia. Aqueles espíritos que vieram, que ainda estão vindo, né? Mas não é só para alavancar, é para nos servir de exemplo. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Aí, mais uma vez, a gente entra em alguma parte do Evangelho e pega lá, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Quantas vezes nós ainda não estamos nessa cegueira? Eu não entendo e eu me coloco nisso também, né? Eu já falei em alguns outros lugares que eu fiz um estudo, que eu ouvi uma vez uma frase, uma fala acho que é do Divaldo, que se atribui a ele, que agora eu falo tudo que se atribui, porque eu nunca sei se realmente foi ele ou não que falou. Que ele falou que o que mais incomodava ele seria o abismo que existe entre o que ele fala, o que ele falava e o que ele fazia. Eu fiquei pensando nesse mesmo abismo que existe entre o que eu estou falando agora e o que eu faço. Eu também não consigo dar... como é que eu vou falar, meu Deus do céu? É que eu não sou um exemplo, pronto. Entendeu? Eu também ainda estou buscando. E às vezes eu fico, vamos dizer assim, constrangida de falar do Evangelho, falar dos ensinamentos de Jesus, porque parece que eu estou falando para mim mesma. Tipo assim, Rosângela, olha bem, presta atenção, é para você. É para você. Então, quando a gente lê aqui, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. O tempo todo nós temos caminhos que nos iluminam, falas que nos ajudam, né? O tempo todo a gente tem esses insights, mas por que a gente não vê? O que acontece que a gente não vê? É a transformação que a gente não consegue fazer totalmente? Será que ainda precisamos de muitas outras vidas? A gente fala tanto no mundo de regeneração, todo mundo esperando cair dentro dele. Eu acho que a gente ainda vai ter que cair muito no provas e expiações para chegar a uma regeneração. Muito. Muito. Porque se a gente faz a pergunta aqui, alguém aqui é invejoso? Ninguém é. Alguém aqui mente? Só eu minto. Alguém aqui é vaidoso? Aí começa a perguntar. Não, é que nem quando você fala assim, eu tenho um irmão que é o problemático, eu tenho um vizinho que é problemático, o meu chefe é sempre o outro. Nunca somos nós. Então, talvez ainda estejamos cegos de nós mesmos, porque não nos percebemos. Qual foi a fala do Santo Agostinho lá na questão 919? Conheça-te a ti mesmo. E não é tão fácil se conhecer e se perceber um pouco fora desse contexto que a gente está sempre falando. É muito difícil a gente admitir, né? É como se eu fosse falar assim, dá o testemunho. Olha, eu vim aqui dizer para vocês que eu era, agora não sou mais, muito invejosa, eu era maledicente a extremos, eu não fazia o bem para ninguém e o egoísmo era a minha fala maior. Mas eu conheci o Evangelho e eu agora me modifiquei. Até quando? Até acabar aqui, né? É bem isso. A gente não admite. E às vezes é difícil mudar. Porque para eu mudar alguma coisa em mim, eu não posso me importar se eu esbarrar nele.
vamos dizer que não tenha se modificado. Aí ele veio com uma atitude que eu tenho uma resposta atrevida. Já me perdi. Então, esses olhos aqui de ver, é de ver como nós somos e perceber que essas mudanças estão acontecendo. Outra fala que eu acho tão bonito, que eu já ouvi, é quando alguém diz que em toda porta de casas espíritas, centros, sinagogas e tudo mais, tem sempre o Jesus ali perguntando: o que buscais? Você está entrando, ele, o que buscais? Ele está nos perguntando, o que nós estamos buscando? O que nós estamos fazendo aqui agora? O que eu estou fazendo aqui? Falando para vocês que o Evangelho é nossa bússola. Falando para vocês que o Evangelho é a moral do Cristo. Mas vocês já sabem disso. Todo mundo aqui sabe disso. Então, o que está acontecendo? O que está faltando? Ação. E às vezes a gente tem uma... eu não sei se é... acho que não é preguiça. Eu acho que é um pouco de falta de verdade mesmo. Quando a gente fala da fé raciocinada, eu acho que a gente tem mais fé racionada do que raciocinada. Porque se nós raciocinássemos realmente, se nós sentíssemos que Jesus é o nosso modelo e guia e que nós somos centelhas divinas, nós seríamos bem melhores. Nós não íamos alimentar a psicosfera do planeta com tantos pensamentos ruins, com tanta polaridade, com tanto preconceito, com tanto posicionamento que não ajuda a ninguém melhorar. E quando a gente fala que Jesus não ama o pecado, mas ama o pecador. E nós amamos o pecador? Não. E se fôssemos nós os pecadores? A gente não troca de lugar. Mas vamos lá. O Senhor abre os olhos físicos e espirituais. Eu botei aqui do lado. Porque os nossos olhos físicos já estão abertos. O meu é meio ruim, porque quando eu uso óculos, né? Então, se o espiritual foi igual ao físico, eu estou roubada. Vou enxergar menos ainda. Mas a gente tem que querer enxergar. E querer essa modificação. E ele continua. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Eu falei, opa, chegou, agora vai estar tudo certo, agora vai surgir alguma coisa que eu vou ficar muito bem nesse negócio aqui, porque eu estou aqui nessa parte aqui do ajudar a dissipar as trevas, vou confundir os orgulhosos, porque eu não sou orgulhosa. Né? Aí quando a gente pega lá no Livro dos Espíritos, né, que o egoísmo é a chaga da humanidade, mas quem são os irmãozinhos dele? O orgulho, pô, Bega, eu pensei que você fosse falar. O orgulho e a vaidade. Mas o egoísmo é a chaga da humanidade. Ai, gente, mas eu não faço parte da humanidade. Eu sou de uma outra coisa aí, não sei o que é que eu sou. Somos nós. Às vezes, a gente tem que ficar até com medo do que está falando aqui. Vai que a gente está nessa parte aqui das trevas. Para quem lê, ou quem já estudou as obras do André Luiz, pega o livro Libertação, é o livro que eu mais gosto. Eu também gosto de Entre a Terra e o Céu, ou Entre o Céu e a Terra. Eu sempre troco os nomes. Esse cabelo branco está fazendo um efeito danado, eu estou esquecendo tudo. Mas, no Libertação, nas andanças, né, do André Luiz, nas conversas dele lá com os mentores, ele chega à conclusão, né, que
Quem alimenta a psicosfera das trevas, adivinha quem são? Nós. Eu não, vocês. Eu não alimento essa psicosfera. Principalmente quando eu estou no trânsito. Mas é isso, João. É o dia a dia. Eu não preciso de nada tão grave para não mostrar que eu não me transformei. Que eu ainda estou caminhando, mas que eu preciso fazer um esforço muito grande. Semana passada, eu acho, eu falei sobre a glória do esforço, que é um texto do Nélio Lúcio. E ele fala que o esforço real é o nosso esforço na nossa transformação moral. Aí você vai novamente no Livro dos Espíritos, na questão 909, que eu não quero nem repetir, que nós poderíamos sim melhorar muito se nós fizéssemos pouco esforço. Ele fala que é pouco esforço. E termina dizendo, como tem pouco dentro de vós que o fazem. Então, mas aqui todo mundo eu sei que não é desse jeito. Essa questão 909, a 919, a 886, nenhuma serve para a gente. Porque nós estamos aqui só para ampliar o nosso conhecimento, porque a gente já sabe. Então ele fala, e eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. E qual é esse verdadeiro sentido? A gente sabe. Se a gente estuda o Evangelho, se a gente acompanha, faz dele o nosso roteiro. É um amor, né? Aí você lembra assim, né? Quando Jesus também está aqui no Evangelho que ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, está no Cristo Consolador, se não me engano, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. É exatamente assim. E amar ao próximo como a ti mesmo. Que também é um capítulo do Evangelho. A gente ama. Se às vezes amar o meu filho, que eu amo, já é difícil, imagina que eu não gosto muito. Também está lá nas Escrituras, amar a quem nos ama, até os publicanos o fazem. Não está. Não tem novidade, gente. Não tem nada de novo para a gente. Mas ele fala no seu verdadeiro sentido. E o verdadeiro sentido é trabalharmos dentro do amor. Mas o amor verdadeiro, não é o amor que a gente conhece, né? Porque a gente ama quem nos ama, a gente ama até que você não faça o que eu quero, né? Foi só a Mônica falar uma coisinha ali de nada, uma moça tão boa, entendeu? Mônica sim, já está na regeneração, entendeu? Mas enfim, não é, sabe? É um amor diferenciado, é um amor que respeita, é um amor que entende. É um amor que quando você não ama, você continua amando. Sabe por quê? Porque afinal de contas não tem muito a ver com o que os outros vão fazer, e sim com o que você faz. Com o que você sente. É entre você e Deus. Tem até uma fala que é mais ou menos isso, né? Não é entre você e os homens, é entre você e Deus. Então ele fala, restabelecer o verdadeiro sentido para dissipar as trevas. Não tem como dissipar trevas se a gente não fizer essa modificação. Não tem como dissipar trevas se o nosso pensamento continua ainda com raiva, porque você não vota em quem eu voto. Você não gosta do que eu gosto. Você quer fazer uma coisa que eu não quero fazer e você não vem aqui. A gente não respeita o outro, mas quer o respeito. A gente sempre coloca as coisas, conforme eu falei agora há pouco do irmão ou do vizinho, a gente sempre coloca as coisas como se o outro é que nos ofende. Mas nós não. E se nós somos esse outro?
Vai que eu sou a irmã chata. A minha irmã deve dizer exatamente isso. Vai que eu seja. Vai que eu seja a vizinha difícil. Vai que eu seja aquela motorista que não dá passagem para o outro. Eu dou, Eduardo. É meu filho ali me olhando, mas não colou não. Mas vai que seja assim. Mas agora já está na hora das coisas serem restabelecidas. Que bom! Porque se nós estamos com boa vontade, com bom ânimo, essa fala aqui é excelente. Porque nós vamos poder finalmente ver tudo acontecer conforme nós estamos trabalhando. Porque eu estou trabalhando para dissipar essas trevas. Eu estou trabalhando para que as coisas se restabeleçam. E confundir os orgulhosos. Aí pegou. Porque o orgulho é um sentimento muito difícil. Sabe? É tudo muito amplo a ideia da palavra. É que nem que quando a gente fala da vaidade, né? A gente pensa, eu já falei isso aqui, a gente pensa que a vaidade é eu não dar aquele vestido que já está no meu armário há 10 anos, eu não vou emagrecer para caber dentro daquela roupa, mas eu também não dou, fica ali. Ah, Rosana, mas eu dou tudo que eu não uso. Gente, mas vocês que fazem campanha aqui devem recebem coisas que não são nem boas para ninguém usar. E eu sempre dou aquele exemplo que eu ouvi e eu repasso para todo mundo. Para você treinar o seu egoísmo. Deixa eu ver se você é egoísta. Você vai doar suas roupas, você doou tudo que você não quer mais. Aí você vai no seu armário e pega uma peça que você usa e dá. Mas tem que ser, por exemplo, esse seu cordão aí. Você vai doar ele hoje. Vamos sortear o cordão. Eu estou querendo o cordão dela. O que significa isso? Porque a gente ainda está muito preso a muita coisa. Então a gente às vezes se esconde. Gente, tudo bem. Eu também não doaria não. Mas eu tenho consciência que eu não vou doar. Ponto. É isso. Mas aí eu tenho que me perguntar, poxa, já que eu sei que eu não vou doar, por que eu não vou doar? Se eu sei que o egoísmo, a vaidade, o orgulho, isso é a chaga da humanidade e isso está me consumindo. O que eu tenho que fazer para me desprender desse modo de agir? Porque eu ajo assim. Eu faço isso. Como é que eu vou modificar? Já que eu li aqui que as coisas vão ser restabelecidas, vai dissipar as trevas e glorificar os justos. Aí eu faço parte dos justos. Tá vendo? Isso aqui é o prefácio de um livro que é a nossa bússola, que é o nosso roteiro de comportamento, que é o nosso roteiro de vida. Né? E quando a gente pega mesmo o próprio capítulo que eu gosto muito, que é o 17, que eu já nem quero mais fazer estudo, porque eu já estou mal acostumada com o capítulo. Eu não me modifiquei também ainda não, né? Mas assim, estou sempre ali naquele capítulo, batendo até por mim mesma. Onde a gente vê essa transformação que a gente precisa fazer, né? E ele continua. Isso aqui até falei para ele hoje, para você ler o Vozes Eternas, é um grupo. Nesse CD da música das Vozes Eternas, tem uma música que tem essa fala aqui, de onde vêm as vozes que me fazem crer no que não posso ver. Eu acho isso, de onde vêm as vozes que me fazem crer no que não posso ver. Porque agora ele fala, as grandes vozes do céu ressoam como um toque de trombeta. Aí quando eu li isso aqui, eu me lembrei dessa fala, dessa música. Porque o céu, né, que a gente quiser usar dessa forma, fica em festa.
Se não me engano, é no livro dos Mensageiros que fala, né? Tem até, acho que uma música do Carlinho Conceição. Eu sempre falo Carlinho de Jesus, dessa vez eu ia falar certo, né? Carlinho Conceição, que fala que a maior alegria... Você também troca, né? Eu troco. Que a maior alegria do céu é esvaziar o inferno. Não é bacana isso, né? São coisas que dão, assim, uma alegria dentro da gente, né? Como se enchesse a gente de gás. Mas esse gás tem que surtir algum efeito, né? Nas nossas ações, nas nossas modificações. Então, quando ele fala, as grandes vozes do céu ressoam como um toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Olha, gente, isso também me faz lembrar um conto que tem no livro Instante da Vida, que fala da crucificação de Jesus, que também né, a gente tem tanta tristeza da crucificação de Jesus, e às vezes eu acho que com as nossas atitudes a gente crucifica Ele todos os dias. Todo dia a gente crucifica Ele. Ou com as nossas ações, ou com a nossa falta de ação. Porque também nós vamos responder por todo o mal que possa acontecer pela nossa falta de ação. Olha, eu não faço mal a ninguém. Ninguém. Eu não faço bem para ninguém também não. Mas não faço mal. Ah, já tá bom? Não, não tá. Porque a gente não pode ser indiferente. E no conto, quando ele fala aqui dos anjos, me lembra, é um conto muito bonito, que na crucificação de Jesus, Dego sabe, né? A gente já leu esse conto, né? É bonito, né? Em cada momento, quando a crucificação já aconteceu, vem um tipo de anjo. Um joga lavanda no Cristo, né? Outro limpa as feridas, e cada anjo vai tendo outros anjos cantam hinos. É muito lindo esse conto. E no final vem um anjo, que é o anjo da caridade. E ele não diz nada para Jesus. Ele vai chegando pelos pés do Cristo, aí vai subindo. Quando chega perto do Cristo, o Cristo fala ao ouvido desse anjo. E esse anjo sai em busca de Judas para salvá-lo. É muito bonito. Mas e aí? Quantas vezes que Jesus já falou aos nossos ouvidos? E a gente não escuta. Eu vim comentando isso com meu filho hoje. Não adianta a gente estar na igreja, na casa espírita, o tempo todo, estudando, ouvindo, quando nossas mãos não se movimentam. E quanto mais nós soubermos, mais nos será cobrado. É como se a gente a gente vem arrumar dívida. A gente está no shopping gastando dinheiro. E nós estamos aqui nos fortalecendo. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? Então, as grandes vozes do céu ressoam como toque de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Gente, isso é muito lindo, se a gente conseguisse ver, né? Mas a gente ainda está ceguinho, né? Mas dá para imaginar, dá para visualizar que dessa forma que acontece. Assim como a gente sentiu aquele cheiro de terra molhada, do nada, brotar, porque a chuva caiu. É assim que vai acontecer. É assim que está acontecendo. Porque todos os dias, espíritos de luz vêm ao nosso planeta e promove, de alguma forma, a melhora de alguém. Porque nós estamos nesse caminho. Não está tudo tão ruim assim, não. Eu gosto muito de um site que fala boa notícia, né? Está sempre botando uma notícia boa. E tem sempre uma pessoa melhor, tem sempre alguém melhor que a gente. Tem sempre alguém que a gente pode servir de pegar para espelho.
Também tem uma fala que é atribuída aí agora a Chico, que muitas vezes nós seremos o único evangelho que a pessoa que está junto de nós vai receber. Que nós somos os evangelhos, nós somos as cartas vivas. Eu adoro essa fala. Porque ser a carta viva do evangelho é ser aquelas pessoas que já têm a consciência de que sim, né? Vamos ajudar para que esse restabelecimento de coisas melhores aconteçam, porque a gente quer ir para um lugar melhor. Mas e o esforço? Não é assim. Porque até para comprar uma passagem aqui para um lugar melhor, tem que fazer uma economia, tem que aplicar um dinheiro, tem que deixar de fazer uma coisa. Aí não é assim que a gente vai para um lugar melhor? Agora imagine se esse lugar melhor tem a ver com a moral. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Gente, a gente está sendo convidado. Imagina. Nós somos convidados. A partir do momento que a gente pega a nossa bússola e entende e trabalha em cima dela e faz acontecer, nós somos convidados. Nós somos os convidados. Olha que maravilha. Além de ouvirmos boa música, né, com as trombetas dos anjos e tudo mais, toda aquela luz, nós somos convidados. Os homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Imagina, gente. Estamos sendo convidados. Aí não tem também uma parábola da túnica? Será que nós estamos sem a nossa túnica? Será que nós vamos ser jogados para um canto? A nossa sorte é que a gente também sabe que Deus é misericordioso, né? Uma hora a gente vai ficar bem. Mas por que não pode ficar bem logo, né? Ah, não dá salto? Não, não dá salto mesmo não. Mas pode andar mais rápido. Quem disse que tem que andar devagar? Aquela fala, vou deixar para a próxima vida? Não, é nessa. Ainda mais que aqui todo mundo sabe, quem lê o Céu e o Inferno, tá cheio de história lá de quem deixou para a próxima. É só estudar. Vai lá ler os depoimentos, tem cada um que é melhor nem comentar, né? Porque é isso. A gente tem tudo, a gente tem a faca e o queijo na mão. Para nós que temos essa noção dessa comunicabilidade com os espíritos, a gente já sabe exatamente como nós devemos nos comportar, né? E ele continua: homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e, num hino sagrado, se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Cara, que nem a página que fala que o Evangelho se espalhe não só no Brasil, como no mundo todo. Não foi isso que a página falou? Uma coisa assim. Então, olha só, é de um polo para o outro. Até porque que quando a gente fala de um mundo de regeneração, vocês estão pensando que é só o Brasil? Que isso aqui é outro planeta? Que vai desmembrar, assim que nem uma ilha, assim, pum, vai fugir, vai virar outro planeta? Nós estamos falando de um planeta só, gente. Isso aqui é um planeta só. Nós somos uma humanidade só. Não tem Brasil, Estados Unidos, é um só. Eu não sei como é que isso tudo vai ficar unido, mas vai. Vai chegar um momento que vai. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração. Olha como é que ele está terminando. Ele começa nos convocando, não, ele começa nos dizendo que existe
Alguma coisa que está acontecendo, que vai acontecer, e depois ele coloca a posição de que devemos nos entender dentro daquilo, que tenhamos olhos de ver, e depois ele nos convida. Por que ele nos convida? Porque ele tem certeza da nossa capacidade. Somos centelha divina. A gente vive dizendo isso, né? Somos o sal da terra. Brilhai a vossa luz. Tem até uma música muito bonita que se chama Brilhai a vossa luz, que é muito linda e fala justamente disso. E ele continua: homens e irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. Aí, meus amigos, ele termina falando, né? Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. Mas também está no Evangelho: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas por que que não? Não basta falar. A gente precisa ter atitude. Na realidade, meus queridos, aí acabou o Espírito Verdade, né? Por isso que também eu botei aqui que muitos chamados e poucos escolhidos. E nesse capítulo, que é o capítulo 20, ele fala dos bons espíritas. No capítulo 17 ele fala do verdadeiro espírita. E no capítulo 20 ele fala dos bons espíritas. Então, se somos aqueles recalcitrantes que precisamos ainda trabalhar, o que falta para a gente, né? Por que a gente vai ouvir essa frase Senhor, Senhor e não vamos entrar? Ele passou aqui agora mesmo uma fala também de Jesus que fala, tive fome, me deste para comer, tive frio. A gente já sabe que Jesus, ele convive conosco. Ele está ao nosso lado o tempo todo. E eu fiquei pensando ontem nisso que eu ia falar com vocês aqui, e fiquei me lembrando que eu deito, sempre que eu deito do lado da minha mãe, eu boto uma palestra, uma coisa para ouvir. Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, a gente lê o Evangelho, a gente fala assim, de noite, né? Leu, faz uma prece, pede para que Jesus nos oriente, para que tenhamos uma boa noite, que tudo dê certo. E a gente vai dormir com o coração cheio de esperança e vira para o lado e dorme. Aí eu fico pensando, que horas que nós vamos acordar? Não é acordar só o corpo físico, é acordar o espírito, acordar nossa alma, fazer com que isso aqui seja mais do que umas palavras bonitas, ou mais que um poema que nos dá emoção, que vibra dentro da gente. Tem que ser o nosso estilo de vida, tem que ser a nossa bandeira, tem que ser as nossas atitudes, como você falou. Mas o porquê que a gente não faz? Então a reflexão que eu deixo para vocês hoje aqui e que eu levo para mim, porque eu vou precisar ir para casa por causa do horário, vocês me desculpem, mas a lição que eu quero deixar aqui, assim, não a lição, né, de Pedro, não é isso que eu quis dizer, né, a reflexão é que o prefácio do Evangelho nos convida à ação, nos convida à transformação, nos convida a comprovar que isso aqui é a nossa realidade. Senão é só mais um livro. Senão a gente vai chegar em casa hoje, como amanhã, como depois da manhã, vamos fazer uma prece, vamos agradecer a Deus e vamos dormir. E quando acordarmos na parte espiritual,
já é outra coisa. Aí a gente conta com a misericórdia de Deus. Mas será que hoje, pelo menos hoje, a gente pode dormir, mas acordar para isso aqui? Acordar para o Evangelho, acordar para a doutrina de Jesus. E que a gente saiba, porque eu digo para vocês, meus queridos, do fundo do meu coração, eu ainda estou aprendendo a amar o próximo como a mim mesmo. E depois que eu aprender a amar o próximo como a mim mesmo, eu certamente vou aprender a amar a Deus. Porque se eu não consigo amar bem o que eu vejo, me é muito difícil amar o que eu não vejo. Então, meus queridos, eu espero que tenha sido um estudo interessante. E eu tenho o hábito de dizer, não fiquem apenas com o que, no caso eu falei, que eu posso cometer erros. Estudem a doutrina, estudem o Evangelho, tirem suas conclusões, façam a fé raciocinada e vão botar a mão nessa charrua e trabalhar. Muito obrigada, fiquem com Deus. Eu espero muito em breve estar aqui novamente. Obrigada. Quanta luz deste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz assim